Graças a Deus, bom dia, queridos, graça e paz. Louvamos a Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade de acertarmos, de vivermos, de desfrutarmos do perdão, das misericórdias, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, né? Que você possa se alegrar em mais um dia, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Às vezes são coisas que nós não vemos, mas que o Senhor, Ele está fazendo, que o Senhor, Ele está realizando. Amém, querido? Então, nem tudo que Deus Ele faz por nós conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, mas no mundo espiritual, Ele está nos livrando, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está cuidando dos seus, os seus filhos amados e queridos. Enquanto estivermos aqui, teremos a proteção do Senhor, teremos o consolo do Espírito Santo para com as nossas vidas, teremos os anjos do Senhor nos guardando. Então é muita bênção para nós estarmos assim agradecendo a Deus. Amados, nós vamos tratar esse dia sobre o perdão. Quando a gente fala de perdão, eu quero falar assim diretamente perdão em relação ao perdão de Deus em relação a nós, mas quando falamos de perdão, existem condições para que Deus Ele venha nos perdoar. Então, se a gente for falar de perdão, a gente vai ter que abranger alguns tópicos, né? Então, em relação ao perdão, isso é irrevogável, é inegociável. Deus Ele só vai nos perdoar se nós perdoarmos o próximo. Se nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, né? Aquela oração do Pai Nosso que a gente faz: perdoa-lhes as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar em relação ao perdão: nós só seremos perdoados por Deus se nós também perdoarmos. Isso é inegociável. Outro ponto que é importante também a gente tratar em relação a perdão. Quando vamos adorar a Deus, quando vamos trazer uma oferta diante de Deus, quando vamos estar diante do Senhor, do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, seja lá para que for, seja para adorar, seja para ofertar, seja para pedir, se nós acharmos que o nosso irmão tem algo contra nós, nós precisamos ir até essa pessoa e se reconciliar com ela, ou seja, pedir perdão a ela, chegar lá e falar: você tem algo contra mim? Eu venho aqui, eu queria te pedir perdão e tal. Então é algo também que Deus ele deixa claro na sua palavra que a gente precisa fazer, né, para que nós também sejamos perdoados. Em relação a orações respondidas ou em relação ao seu contato com Deus, se você estiver com algum problema com a sua esposa, você precisa se consertar com ela, porque senão as suas orações também elas não vão ser ouvidas, não vão ser atendidas. Então é algo também que precisa ser acertado, como diz a palavra do Senhor. Mas, queridos, muito bem, falando disso tudo, o perdão que eu gostaria de tratar com vocês hoje seria aquele perdão que Deus ele nos libera, o perdão que vem da parte de Deus para nós, para o ser humano. É importante dizer que não existe pecado que não seja perdoado quando se há um arrependimento. Deus ele perdoa, querido, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Eu já gostaria de começar lendo com você Salmo 130, versículo 4 e 8, que diz assim, parte A do versículo 4. Contigo está o perdão. Aí no versículo 8. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, o perdão está com o Senhor. Nós não precisamos carregar a culpa. Nós não precisamos carregar o peso desse pecado da falta de perdão, quando nós precisamos ser perdoados por Deus. Todas as vezes que nós fizermos alguma coisa e que o Espírito Santo falar ao nosso coração que nós erramos e vir aquela culpa e vir
né, aquela mancha, aquela tristeza, aquela angústia. Nós só precisamos recorrer a Deus, só precisamos nos arrepender e pedir perdão, porque é Ele, como diz a palavra do Senhor, quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E nós somos Israel de Deus. Salmo 78, 38 diz assim, Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Ou seja, Deus não é como a gente, quando alguém nos fere, quando alguém faz alguma coisa com a gente, né? A primeira coisa que a gente quer fazer é pagar o mal com o mal, é virar as costas para essa pessoa, é nunca mais falar com ela, é nunca mais... Não é verdade? Não é isso que acontece? Mas Deus não. Ele perdoa a iniquidade, Ele não destrói, né? Ele desvia a sua ira. Ele não, né? Ele se ira, mas Ele desvia essa ira. Porque Ele quer nos amar, querido. Ele quer nos perdoar, né? E não dar largas à sua indignação. Ou seja, não dá lugar à indignação, não dá espaço para a indignação tomar conta do seu coração, a ira, todos aqueles sentimentos quando acontece, quando alguém faz alguma coisa com a gente. Lembrando que nós precisamos perdoar, independente do que a pessoa faça com a gente. Nós precisamos perdoar, porque o perdão ele pertence a Deus, e todas as vezes que nós seguramos esse pedido, não liberamos, isso nos faz mal, isso nos deixa prisioneiro, isso nos deixa doentes da nossa alma. Então o perdão ele pertence ao Senhor e nós precisamos liberar, querido. Isso aí tem que ser algo normal, algo fácil de nós entendermos. Se você ainda não entendeu isso, você precisa orar, você precisa buscar forças em Deus, você precisa negar a si mesmo, você precisa que Deus ele transforme a sua vida, a sua maneira de ser, o seu entendimento, a sua mente, para que você entenda de uma vez por todas que o perdão pertence ao Senhor. Vamos continuar lendo? Isaías 103, 3 diz assim, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Então, queridos, o pecado, às vezes, quando nós pecamos diante do Senhor, isso fere a nossa alma, isso nos deixa doentes, nos deixa enfermos. Quando nós nos arrependemos e confessamos, o Senhor ele vem com o seu bálsamo e nos sara, e nos cura, né, de todas as nossas enfermidades. Aqui falando diretamente dessas enfermidades da alma. Isaías 55, 7 diz assim, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então vamos voltar aqui no versículo, deixe o perverso o seu caminho. Então a gente precisa deixar aquilo que a gente estava fazendo, se é errado, se arrepender, que o Senhor nos perdoa, não é verdade? O iníquo os seus pensamentos. Se os nossos pensamentos são pensamentos maus, pensamentos de prostituição, pensamentos de luxúria, pensamentos malignos, maldosos contra o próximo, enfim, de desejar o mal, pensamentos iníquos, basta tão somente nós, o iníquo os seus pensamentos, perverso o seu caminho, iníquos os seus pensamentos, ou seja, deixar também esses pensamentos de lado, para que possamos alcançar o perdão do Senhor. Então, amados, a gente vê que para alcançar o perdão, quando se fala de perdão, existe uma linha reta que você precisa deixar, que você precisa arrepender, que você precisa consertar, que você precisa querer, desejar, avançar esse processo de santificação, de crescimento, de amadurecimento. Então, é nítido, quando a pessoa ela não perdoa, quando a pessoa tem todas essas dificuldades de perdoar alguém, é porque ela está lá atrás ainda. O Espírito Santo falou, deu aquele,
Vamos lá, você precisa perdoar. E ela não deu ouvidos e guardou a mágoa, o ressentimento. E ela sempre quer pagar o mal com o mal. Ou seja, a vida dela não andou, ela não mudou, ela não deu o próximo passo. Então, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente vê que existem vários passos. Como Isaías 55:7 está dizendo: deixa o perverso, deixa o iníquo seus pensamentos, tudo aquilo que você tem pensado. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, né? A gente tem visto que se converter é se você está indo por um caminho, você vai por outro. Entra no caminho do Senhor, entra nas suas veredas e começa a andar por ele, sem se desviar nem para um lado nem para o outro, ouvindo tudo aquilo que o Senhor está dizendo através da sua palavra, tudo aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, querido. Porque Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer salvar a sua alma. Deus quer fazer de você um varão perfeito, uma varoa perfeita, alguém que ande diretamente, quando é reto nos seus caminhos. Mas para isso a gente precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo. Não a voz da nossa carne, não a voz do mundo, não a voz de Satanás, as setas que ele lança. Então, se a gente se posicionar e olhar para o alvo, fixar o nosso olhar no Senhor, a gente consegue. O que acontece é que a gente desvia o nosso olhar, a nossa atenção é tirada. Então, querido, se concentre, foco naquilo que você deseja para você, porque tudo aquilo que vem para você, todo o seu amadurecimento, em tudo aquilo que você cresce, você pode salvar a sua casa, salvar a sua família, abençoar os seus. Deus te chamou para isso também. Então faço questão de dizer isso. Amém? Então esse converter é mudar o caminho. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então esse voltar, automaticamente a gente consegue entender é o quê? O voltar é porque você estava indo para o outro lado. Você está indo em direção que não é a do Senhor. E o Senhor está falando: volta! Volte-se para mim. Volte-se para mim, porque eu sou rico em perdoar. E nesse caminho, querido, não importa o quão longe você for, não importa quanta maldade você fez, quanto pecado você cometeu, pecados, queridos, assim, os mais terríveis, crimes terríveis, volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Basta tão somente você voltar. Não ouça as vozes que sopram no seu ouvido: você não tem mais jeito, para você já era, você fez isso, ninguém te quer, ninguém te ama. O nosso Deus, Ele é amor e Ele é rico em perdoar. Não há nada que façamos que, nos arrependendo, Deus não possa perdoar, Deus não possa limpar, Deus não possa consertar. O nosso Deus, Ele é especialista nisso, querido, é nisso que Ele é especialista. Lucas 17:3 diz assim, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe, Então aqui está falando aqui do perdão que você precisa liberar ao seu irmão. E o versículo seguinte ele segue: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? 70 vezes 7. Ou seja, isso que é num dia. Ou seja, não existe limites para o perdão. Todas as vezes que ele se arrepender, você precisa perdoar. Eu preciso perdoar. Irmão, é difícil. É difícil, mas é a palavra de Deus e ela sabe como lidar com a gente. Ela sabe como lidar. O Senhor, Ele nos conhece, Ele nos sonda. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Você quer ouvir o seu coração? Você quer ouvir a voz do mundo? Você quer ouvir os conselhos? Não. A palavra do Senhor está aqui, então vamos dar ouvido a ela, que é viva, poderosa, eficaz. Como ela mesmo fala, mais penetrante que espada de 2 gumes. Então, querido, a palavra do Senhor está aqui para nos ensinar, para nos exortar. Basta tão somente nós querermos a palavra do Senhor, darmos ouvido, darmos crédito. Se nós fizermos isso, nós seremos vitoriosos, queridos. Então, para a gente receber esse perdão, a gente precisa dessas condições. Mas, querido, eu queria dar uma ênfase aqui muito maior, depois de tudo isso que a gente falou e conversou, sobre um perdão que você precisa, que está fora da sua alçada. Um perdão que você precisa, que não depende mais de você. Um perdão que você precisa ter no seu coração, um perdão que você precisa alcançar,
que está fora do seu alcance. Existe esse tipo de perdão? Existe esse tipo de sentimento? Existe, querido. E eu vou te falar como que existe esse tipo de perdão. Existem coisas que a gente fez, que a gente praticou, que não tem como mais a gente consertar, que não tem como mais a gente se reconciliar. Vou te dar um exemplo. Alguém que você magoou, alguém que você feriu, alguém que você disse coisas absurdas, coisas terríveis e que fere o seu coração e que te traz dor e que te traz ressentimento e que te traz tristeza e que te traz mágoa e que te deixa doente e que te deixa desesperado. E quando isso vem à tona, quando isso vem à sua mente, mexe com as suas emoções, mexe com o seu psicológico, porque não tem mais como reverter essa situação, não tem como mais consertar essa situação. Por quê? Porque talvez essa pessoa já tenha falecido e você carrega essa culpa e você não consegue, aí entra, se perdoar. Uma vez que essa pessoa não está aqui mais para liberar o perdão para você, uma vez que essa pessoa não está aqui mais para você sentar com ela, conversar com ela, se reconciliar com ela, dizer o quanto você está arrependido, do quanto você está triste, ou seja, ela não está aqui mais para que ela libere a cura para você, para que ela libere o perdão para você e você fique sarado, e você fique livre, e você fique sã, e esse sofrimento da sua vida acabe. O que fazer quando isso acontecer? Como fazer? Queridos, uma certa vez eu fiz algo que não teve jeito, não tinha conserto. Eu preciso falar o que é. Talvez para você seja algo muito simples, mas se tratando de perdão você vai poder entender. Eu preciso falar, senão você vai pensar que é uma coisa muito, né? Então vamos lá. Nós tínhamos um animalzinho de estimação que viveu com a gente 12 anos. 12 anos com a gente. Os nossos filhos cresceram junto com ele. Então a gente muito amou, né? Esse animalzinho, era um cachorrinho. A gente muito amou. Então a gente dava muito amor. Todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa afeição, a gente entregou, tanto eu quanto os meus filhos. E a questão do perdão, a questão do quão difícil, quanto machuca o nosso coração, é a questão do quanto você se doa, do quanto você entrega o seu amor, o seu carinho para aquela outra pessoa. Eu tenho certeza que essa pessoa a qual você está se identificando com essa palavra, que você não consegue ir até ela porque ela não está mais aqui, ou que morreu, algo assim parecido com o meu caso, é porque você amou muito. Você deu muito carinho, você deu muito amor, você deu muito afeto, ou seja, é como se um pedaço seu fosse junto. Entende? Acredito que seja essa a maneira de você entender. É como que se fosse enterrado junto. Muito do seu carinho, muito do seu afeto, muito do seu amor. E talvez quando essa pessoa estava viva, esse alguém, você não sabia o quanto ela era importante, o quanto ela era amada, o quanto você amava, o quanto você admirava, porque isso acontece também, sabe? Um outro fato que aconteceu comigo, que neste caso eu fiquei tranquilo, foi que tive a morte do meu irmão. O meu coração ficou em paz, porque todo o tempo que ele estava comigo, eu o amei, eu o abracei, eu dei tudo de mim, enquanto ele estava aqui. E ele recebeu, e ele foi amado, ele foi querido, e ele foi entendido. Ou seja, eu perdoei, ele me perdoou. Houve coisas ali, sabe? Na nossa vida, sentimentos compartilhados, né? De, você fez isso, me desculpa, me perdoa, esse tipo de coisa. Que eu pude liberar, que eu pude ficar livre em relação a isso, em relação à culpa, de enquanto estava aqui eu pude amá-lo, enquanto estava aqui eu pude perdoá-lo, enquanto estava aqui eu pude entendê-lo. Então essa culpa não deu para carregar.
Então, voltando lá para o assunto, né, do cachorrinho. Então, esse cachorrinho, ele era muito amado, muito querido. E uma certa noite, tarde da noite já, ele começou a passar mal e eu não socorri. Aí eu pensei, amanhã ele vai estar bom, é só... E no outro dia, querido, ele faleceu. E aquilo, queridos, rasgou a minha alma. Rasgou a minha alma. Depois que ele faleceu, veio à tona todo aquele sentimento de que se eu tivesse socorrido, ele não teria morrido. E depois que ele faleceu, eu descobri o quanto ele era querido, o quanto ele era amado, porque eu vi a tristeza da minha esposa, muito triste, mas muito triste. A minha filha chorando ali, aquela coisa toda, aquela cena terrível. E ele era um animalzinho muito fofo, muito querido, a gente tratava como gente, como pessoa. Então talvez para você que não tem um animalzinho não signifique tanto, mas para você que tenha, pode ser que você esteja se identificando. E eu fiquei com essa culpa de que eu devia ter socorrido, massacrando a minha alma, eu não conseguia me livrar da culpa, não conseguia me perdoar por ter deixado o Luan morrer. Luan é o nome dele, aquela coisa toda, queridos, eu fiquei assim um bom tempo. Aí, depois de sofrer, eu lembrei de ir para os pés do Senhor. Eu lembrei que existia um Deus que poderia resolver o meu problema, resolver a minha questão. Às vezes a gente faz assim, não é verdade? A gente sofre, e só depois lembra de Deus. Só depois lembra que Deus existe. Só depois lembra que o remédio estava ali na nossa frente. Fui para os pés do Senhor, ajoelhei, orei, chorei e falava com Deus: Deus, eu não consigo, porque realmente, meu querido, eu não conseguia liberar. Eu não conseguia liberar, não ser perdoado, se perdoar. Aquilo ficava dentro de mim, ficava perto de mim, ficava dentro de mim. Aí o que aconteceu? Vi aquela voz no meu espírito, no meu ouvido, aquela voz mansa e suave que do Espírito Santo falou: foi para isso que eu morri. Foi para fazer aquilo que você não consegue fazer. Querido, isso veio ao meu encontro de uma maneira avassaladora, de uma maneira que nada pudesse me deter naquele momento. Naquele mesmo momento foi como que se, um bálsamo fosse colocado na minha ferida, fosse colocado naquele meu machucado, naquela angústia, e eu fiquei sã, eu fiquei curado. Então, querido, Jesus morreu na cruz do Calvário e se entregou para cobrir toda a culpa, todo o pecado. Isso estava tão... Como que eu sabia já disso? Mas precisou o Espírito Santo falar ao meu ouvido nessas palavras. Eu morri para fazer aquilo que você não consegue fazer, para alcançar aquilo que você não consegue alcançar. E foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso. Para cobrir todo o pecado, toda a culpa. Então você que está aí do outro lado, não existe nada que Jesus ele não possa pagar ou já tenha pago pela sua vida. Jesus pagou toda a dívida, todo o pecado, toda a culpa. Toda a culpa ele pagou. Ele rasgou a cédula de dívida. Então, meu querido, você que precisa se perdoar e não consegue, e não tem como, não tem recurso, porque a pessoa não está mais aqui, não tem mais o que você fazer. Como que eu vou fazer isso? Não tem como você fazer isso, querido. Só Jesus ele pode fazer por você. E ele já fez. Basta tão somente você tomar posse. O preço já foi pago pela sua vida. Jesus, a partir do momento que você tomar posse disso, ele vai pegar o seu bálsamo, ele vai derramar a cura sobre a sua vida. E você vai ser curado, e você vai ser perdoado. Tudo isso que você está sentindo, toda essa culpa, toda essa dor, toda essa angústia, você vai lembrar, mas essa dor você não vai mais sentir, porque Jesus ele levou na cruz do Calvário. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo faça entender isso como eu entendi
como eu enxerguei essa verdade diante de mim. Então, querido, faça como eu fiz. Faça como eu fiz. Entra no seu quarto. Feche a porta. Dobre o seu joelho. Se humilhe diante de Deus e fala: eu não consigo. Eu não posso. E deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixa Ele lavar o seu coração. Deixa Ele sarar todas as feridas da sua alma. Quando você se levantar dali, você vai levantar novo. Não dê ouvidos a vozes estranhas, querido, de que não tem mais jeito, de que está tudo acabado, de que você tem que morrer assim agora com essa culpa, carregar ela pro resto da sua vida. Jesus mesmo disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, a sua alma ela pode descansar em Deus, mas você precisa tomar posse dessa palavra. É só você tomar posse. É só você tomar posse. É só você crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, querido, Jesus ele está aí. O sangue de Jesus já foi derramado. Basta tão somente você querer tomar posse deste sangue sobre a sua vida. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Eu te pergunto, você acha que Deus não daria jeito para isso? E você acha que Deus fez você para sofrer, para carregar culpa, para carregar fardos? Não, queridos, não, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E fora a gente que arruma coisas para a nossa vida, erramos o tempo todo. Como erramos com o nosso irmão, como você errou com essa pessoa que não está aí, não tem jeito de consertar. Mas o Senhor Jesus, Ele disse que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então é essa vida que Deus Ele quer nos dar. Então sempre vai ter remédio, Sempre vai ter esse médico, esse remédio em Gileade, como diz a palavra do Senhor, para nos curar, para nos sarar, para nos purificar, querido. Então que Ele possa vir sobre a sua vida nesse dia, e te sarar, amém? Dos pés até o alto da sua cabeça, derramar sobre você o seu óleo, para que você fique livre, para que você seja liberto, para que essa dor ela não exista mais na sua vida. Se hoje você quiser, você pode ser liberto. Basta tão somente você ouvir a voz de Deus que diz, ou que falou ao meu ouvido: eu quero repetir essa voz para você. Foi para isso que eu morri, disse Jesus, para fazer aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode fazer. Então receba esta palavra, seja livre em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até uma próxima.